Boa noite a todos. Nessa última quinzena do mês findo, agora novembro, nós soubemos aí e acompanhamos a visita do Papa Francisco a países lá da Ásia. Ele esteve em Tailândia alguns dias, depois foi ao Japão. É interessante a gente lembrar que ainda a presença católica nessas regiões, ela é muito pequena ainda. Lá na Tailândia, apenas 1% da população é de católicos, e no Japão, que tem mais de 120 milhões de habitantes, mais ou menos 0,5% da população é católica. Mas nós vemos que lá 500 mil pessoas, ou muita gente acompanhando o Papa, a gente precisa se lembrar de que o catolicismo chegou, o cristianismo chegou lá no Japão no começo do século XVI, com São Francisco Xavier. E aqui nós chegamos ao ponto do programa Igreja.com dessa noite. Amanhã é dia de São Francisco Xavier. E se tem um padre que é devoto, né, do São Francisco Xavier, está aqui conosco nessa noite, que é o padre Luiz Fernando. Padre Luiz Fernando, quem é esse jesuíta São Francisco Xavier que nós celebramos a festa amanhã? Boa noite. Boa noite, Diácono Lombardi. Boa noite a todos aqueles que também nos acompanham. São Francisco Xavier é um jovem, né, que tinha já ali desde a sua juventude esse ardor missionário. Francisco Xavier, ele nasce no dia 7 de abril de 1506, no reino de Navarra, filho de uma família nobre, família Xavier. Para a época era uma família, né, que tinha muitos bens. E já na sua adolescência vai despertando em São Francisco o ardor, né, e o desejo, né, de ser padre. Um elemento importante de sabermos na vida de São Francisco é que ele conviveu, né, foi amigo próximo, né, de Santo Inácio de Loyola. Juntamente com Santo Inácio e outros companheiros, eles fundam então a congregação dos jesuítas, né, chamada e conhecida em todo o mundo como a Companhia de Jesus. E o Papa Francisco é um egresso dessa congregação, né, padre? Exatamente, né? O Papa Francisco também é jesuíta, né, e tem esse ardor missionário, né, impregnado em todo o seu ministério petrino, né, como a gente, né, pode acompanhar. Bom, então ele que evangelizou o Japão pela primeira vez, foi o primeiro jesuíta a chegar lá no Japão. Exatamente. Francisco Xavier chega então no Japão em 1550 e ali então ele começa o trabalho, né, de evangelização daquele povo. No primeiro momento, Francisco Xavier não sabe falar japonês, né? Então ele conta com a ajuda de um amigo, né, que vai traduzindo o catecismo para que ele possa então ensinar aquele povo. Então Francisco, ele se desponta muito, né, nesse trabalho ardoroso, né, do povo japonês, não somente do Japão, mas também parte da Índia, China, né? E também, né, da Índia. Francisco atua como um grande missionário. Se hoje a presença do cristianismo existe nestas terras, é graças a São Francisco Xavier. Aliás, ele tem o título de padroeiro das missões, né? Exatamente, né? Se não me falha a memória, por volta do 1600, né? Ele recebe então esse título, né, de padroeiro das missões, e logo após também Santa Teresinha do Menino Jesus se torna, né, copadroeira das missões juntamente com São Francisco Xavier. Já aqui no século XIX, né, que Santa Teresinha foi também copadroeira das missões. Exatamente. E é bom a gente lembrar que São Francisco Xavier, ele teve também, né, padre, que a gente também conhece um pouco dessa história, ele vivia de uma forma assim muito sofrida. Ele chegou a morar em grutas, morar a caminho das regiões, tal a pobreza daquele tempo, né? Muito sacrifício nesse ardor missionário que ele tinha. Exatamente, né? Francisco Xavier, ele, né, vivia conforme o povo, né, vivia na sua época. E por muitas e muitas vezes ele
né, passou parte da sua vida dentro das cavernas, principalmente no Japão, por causa da perseguição do imperador da época ao cristianismo. Então, muitas vezes, Francisco Xavier teve que se esconder, né, para não sofrer o martírio ali nas terras de missão. Por isso, ele vivia meio que escondido também, junto com os cristãos daquela época. E muitos mártires foram produzidos lá no Japão e na Índia, né? E até hoje, claro, a igreja sempre sofre, né, essas dificuldades, essas tribulações. Mas esse ardor missionário, Padre Luiz Fernando, ele chega também à nossa diocese, né? Esse carisma missionário de Francisco Xavier e dos grandes, né, missionários da história da igreja precisa também ser colocado em prática na nossa diocese. Exatamente, né? Pelo batismo todos nós somos missionários, né? E temos que ver em Francisco Xavier um exemplo vivo e claro para que nós hoje possamos ser outros Franciscos aqui em nossa diocese de Barretos, em nossas comunidades, em nossas paróquias, né? Por isso podemos dizer que nós temos aí a implantação do projeto Setorizar para Evangelizar, né? Que é um trabalho missionário onde toda a diocese, todos os cristãos leigos, padres, religiosos, diáconos, são convidados, né, a assumir esse projeto, né, para que toda a nossa diocese seja uma igreja em saída, uma igreja por excelência missionária. O Padre Luiz Fernando é um dos autores desse projeto Setorizar para Evangelizar, que foi colocado em prática em todas as paróquias da nossa diocese. Praticamente, então, nós já temos um ano que esse projeto está caminhando desde o seu início, né, das primeiras letras que o senhor compôs. Como é que o senhor avalia essa caminhada nesse ano, padre? Olha, nesses 7 meses do projeto Setorizar para Evangelizar, passamos por desafios, né, dificuldades, mas graças a Deus a implantação do projeto deu muito certo, né? O nosso povo, o clero, né, todos, né, se aderiram a esse projeto e a gente pôde ver, né, os resultados agora em outubro, que nós realizamos as Santas Missões Populares, né, em todas as paróquias da nossa diocese. E com a realização dessas Santas Missões, né, surgiram novas comunidades, novos setores, o nosso povo se animou ainda mais, né, no trabalho do anúncio do Evangelho em nossas comunidades. Então, há uma avaliação positiva, né, de todo o nosso trabalho até hoje, que agora, a partir do ano que vem, terá a sua segunda etapa, né, que nós também queremos colocar em prática aqui na nossa diocese. É um projeto que não pode parar, né? Exato, é um projeto que não pode sair, né, da vida da diocese. É um projeto a longo prazo, né, porque nós devemos assumir essa identidade missionária. A igreja é, por excelência, missionária. Nós não podemos, né, nos fechar e deixar, né, com que o nosso povo fica à mercê do tempo. Bom, finalizando então, que São Francisco Xavier abençoe esse projeto também. Amém. Né, rezemos, né, pedindo a intercessão de São Francisco e também de Santa Teresinha do Menino Jesus e as luzes do Espírito Santo, né, que é patrono da nossa diocese, para que a exemplo deles possamos, né, doar a nossa vida em favor da missão e assim possamos todos ser uma igreja em estado permanente de missão. É o lema, né? É o tema e o lema, batizados e enviados. Nosso muito obrigado ao Padre Luiz Fernando, temos certeza que foram bons esclarecimentos para esse projeto Setorizar para Evangelizar, fruto das missões que a igreja tem a obrigação, né, e os leigos e leigas têm o dever e o direito de ser anunciadores do Evangelho para todas as nações. Boa noite a todos, boa noite, Padre Luiz Fernando. Boa noite a todos, boa noite, Diácono Lombardi. É isso aí, o programa Igreja.com é a igreja em saída pelas redes sociais. Boa noite.